2 Reis, pode abaixar ali. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e ao verso de número 8. Eu quero louvar a Deus, mais uma vez está retornando nesta casa, pela vida do pastor Rogério. Que Deus seja louvado pela vida dele, a sua família, né? Como eu disse, de muitos anos, né? Já temos aí quase 6 anos já na trajetória, na obra de Deus, acompanhando a sua casa. E Deus tem honrado a sua casa e vai continuar honrando em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida do Maxwell, que Deus continua te exaltando e te honrando nesta terra. Capítulo número 4 do livro de 2 Reis de Israel, ao verso de número 8. Eu vou estar tomando a menção, a leitura bíblica diz assim: Um certo dia Eliseu foi a Suné, aonde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo, colocar nele uma cama e uma mesa e uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que for nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Ao verso de número 32 diz assim: E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. E ele entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. E depois deitou-se sobre o menino, boca a boca. Olhou com olhos e não com mão, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino respirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar Sumanita, e ela observou. Quando ela chegou, Eliseu disse-lhe: pegue o seu filho. E ela entrou, prostou-se ao seu pé, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que acabamos de fazer, a leitura bíblica, no livro de 2 Reis de Israel. O livro de Reis é o livro do período de divisão que Israel está vivendo após a morte de Salomão. Através do seu filho Roboão, a divisão acontece. E bem sabemos que é dividida em 2 nações, nação norte e nação sul. A maior parte ficará no norte e a menor no sul. Maior parte porque ficou 10 tribos no norte, e menor porque ficará só 2 tribos no sul. E bem sabemos que o reino de Israel vai ser dirigido por vários reis. O rei Jorão primeiro e o segundo, ele reinará nesse período. O rei Jeroboão segundo vai mudar o nome do reinado norte. O nome que ele vai colocar é Samaria, que deixou de ser Israel. E o texto nos revela que após a sua morte, o tempo se passa, outro rei assume o seu lugar, a qual que é Acabe. Sabemos que Acabe está reinando todo o reino norte.
Acabe é aquele que se ajuntou com Jezebel, aonde o seu pai tinha um deus pagão, aonde o seu pai prestava culto a Baal ou a Deus Barizes. E Acabe, se relacionando com esta mulher, ele vai quebrar o altar de Deus, que é um altar de adoração, e vai colocar um altar agora, de um altar de um deus pagão. O deus Baal era conhecido como Deus da colheita, ou Deus da prosperidade, ou Deus da chuva, ou Deus da riqueza. A Bíblia vai nos revelar que Deus, ele agora, aproximadamente quase 300 anos, o povo sendo dominado por os reis, por idolatria, por homens corruptos, por políticas corruptas. Deus resolve mudar o cenário na Bíblia. Deus levanta alguém por nome chamado Elias. Elias o tibista, ele vai surgir na história. Elias, ele vai surgir já determinando a queda do reinado do reino norte de Acabe e da sua esposa Jezebel. É bem verdade que Elias disse: não choverá na terra durante 3 anos e meio, e nem ovário cairá. E parece que eu vejo que Elias, ele foi duro na palavra, e Elias foi com convicção daquilo que Deus o colocou ao seu coração. A Bíblia diz que o tempo vai se passar, a profecia de Elias não demora muito, se cumpre, o céu agora se fecha. A Bíblia nos revela que as torneiras vai se fechar, não cairá mais chuva, muito menos ovário. A terra começa a secar. E o Deus, onde que está agora? O Deus da colheita, o Deus da chuva. Aonde que ele está na história? Ali Deus estava já provando, já que o Deus que Israel está agora aplicando o seu coração, a tua crença, é um Deus de nada. É um Deus que não faz nada. E é bem verdade que sabemos a história que Deus, ele vai prevenir, ou vai guardar melhor, a vida de Elias da fúria de Jezebel. E a Bíblia diz que Elias, guardado por um período, Deus manda Elias retornar para Israel. Quando Elias retorna, ele retorna com a mesma convicção, com a mesma palavra, com a mesma visão. Elias não vai mudar nada. Por que Elias não muda? Porque uma vez Deus falando, está falado. Uma vez Deus decretando, está decretado. Ninguém pode revogar o que Deus manda. Passará céu, passará terra, mas a sua palavra há de cumprir. Então quem falou foi Deus, não foi Elias. Quem determinou foi Deus, não foi Elias, porque Elias era profeta. Profeta atrás de Deus para o povo. Então foi Deus que proclamou, foi Deus que proclamou, foi Deus que disse na boca de Elias o que ia acontecer. Parece que eu vejo Elias encontrando alguém por nome chamado Obadias. Esse homem, ele estava junto ao rei Acabe, à procura do profeta. E é bem verdade que esse homem, ele cuidava de alguns profetas, qual que ele escondia também da ira de Jezabel. Ele alimentava esses profetas com pão e água. Parece que eu vejo o Elias agora, ele conversando com Obadias. Ele disse: viva o Senhor, profeta Elias, o Senhor está vivo. Foi uma surpresa, porque Elias foi procurado pelo governo. Elias estava sendo procurado pelos militares daquela época, e ninguém encontrou Elias. Então, o mínimo, eles relataram que a morte encontrou Elias. Mas Elias não estava morto, Elias estava guardado. Há uma diferença de quem está morto e de quem está guardado. Quem está morto não volta mais, mas quem está guardado um dia retorna. Eu quero liberar algo da parte de Deus. O teu ministério não está morto, os teus projetos não estão mortos,
O teu casamento não está morto. O teu sonho não está morto. Deus, Ele tem guardado a tua história. Deus tem guardado o teu ministério. Por que, pregador? Porque vai chegar a hora de Ele mostrar a tua vida. Vai chegar a hora de Ele mostrar os teus negócios. Vai chegar a hora, Deus está dizendo para alguém. Alguém vai saber que o teu casamento não acabou. Alguém vai ter que saber que o teu ministério não acabou. Alguém vai, eu estou sentindo Deus aqui. Alguém vai ter que saber que os projetos estão de pé. Se eu fosse você, levantava a mão para cima, abria a tua boca e dava o melhor glória. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, alguém vai saber que você está vivo. Escuta, eu estou liberando algo de Deus para alguém aqui. A tua história vai ser surpresa para muitos. O teu ministério vai ser surpresa para muitos. É mais ou menos assim, tem gente que vai dizer, eu achei que você tinha se afastado. Eu achei que você tinha desistido. Eu achei que você tinha parado. Mas eles vão ser obrigados a ver você de pé. Vai ser obrigado. Deus está dizendo, eu vou colocar você frente a frente com quem acha que você desistiu. Eu vou colocar você frente a frente com quem acha que você parou. Obadias vai ter que saber que as coisas não acabou. Obadias vai ter que saber que ainda está de pé. Quem me enviou Elias foi quem foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem uniu foi Deus. Quem fez foi Deus. Só para quem crê nessa palavra. Oh, aleluia! Espírito de Deus. Elias disse, vai dizer para o seu Senhor que eu estou vivo e bem vivo. Diga para ele que eu quero encontrar com ele no Monte de Carmelo. Ele vai chamar ele agora para um duelo. Ele vai chamar ele para um grande encontro. Uma luta espiritual está prestes para acontecer, uma guerra espiritual. E qual que é essa guerra, pregador? A guerra não é em socos. A guerra não é com armas. A guerra não é com brigas. A guerra é espiritual. E o que é espiritual, só quem é espiritual pode resolver. Elias vai chamar ele para o duelo. E a Bíblia diz que o duelo vamos saber quem é o Deus, que é o Deus verdadeiro no meio do seu povo. A Bíblia diz que Elias mandou eles clamar o Deus deles. E eles começaram a clamar. E a Bíblia diz que antes deles clamar, Elias mandou cortar um bezerro, um animal no meio. Cada um com a parte da mesma medida, do mesmo tamanho. Igualdade, porque Deus ele não faz nada que não esteja em igualdade. Seja Deus, ele sempre vai ser acima. Mas ele sempre quer mostrar que ele vence, não é porque ele é Deus. Ele vence porque ele é justo. Porque Deus ele podia, por ele ser o criador de tudo, domínio de tudo, ele podia dizer, eu vou fazer e pronto, eu sou Deus. Mas não, Deus ele sempre coloca a luta igualada. Quando Davi, ele está sendo perseguido por Saul, você viu o que ele disse? Saul, que Deus coloca nós dois na balança. Davi está dizendo, Deus ele pesa por igual, mas Deus sabe quem que está certo e quem está errado. Então a Bíblia vai dizer que eles vão clamar o Deus deles de manhã até meio-dia e nada acontece. E nada acontecendo, parece que eu vejo que Elias começa a zombar, dar risada, porque Elias sabia que nada ia acontecer. Porque quem conhece Deus sabe que só Deus pode resolver o que é para ser resolvido. Elias sabia que em nenhum momento Maxwell, eles iam resolver, ia ter resposta. Elias sabia que era em vão. Eu quero dizer algo da parte de Deus. Se você sabe que o seu Deus é o Deus que pode, se você sabe que o seu Deus é o Deus da porta, se você sabe que o seu Deus é o Deus da cura, se você sabe que o seu Deus é o Deus que resolve, então não se preocupa porque pode falar, não se preocupa, pode se levantar, 1000 cairá do teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Sabe por quê? Porque você está com Deus verdadeiro, justo. Ele faz e pronto, e acabou. Ele
falou e pronto, e acabou. Deus está dizendo para alguém: se prepara que vai ter justiça esse ano ainda. Se prepara que vai ter justiça na tua casa. Vai ter justiça ao seu favor, ao seu respeito. A justiça de Deus, ela é verdadeira. E Deus está dizendo: alguém vai ter que entender que ainda eu sou Deus para fazer. Eu sou ainda Deus para operar. Eu sou Deus ainda para abrir. Eu sou Deus ainda para unir. Eu sou Deus ainda para resolver. Ele é Deus e o resto é mal. Aleluia. Glórias. Amande camancho mendará sebionde calabachorendaiá. Se prepara, porque o que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar desse ano. Oh, aleluia. É bem verdade que Elias chamou o povo e disse: vem cá que agora eu vou mostrar para vocês que é um verdadeiro Deus. Elias reuniu as 12 pedras, significa as 12 tribos. Quando ele reúne as 12 pedras, ele está trazendo a união das tribos. Por isso que eu disse: o que estava fora vai voltar no lugar. Quando ele trouxe as 12 pedras, ele está simbolizando a união, porque as tribos estavam separadas. Eu mostrei aqui, Reino Norte e Reino Sul. E a Bíblia diz que Elias abriu um rego. E quando ele abriu, ele mandou jogar 4 cântaros de água. A Bíblia vai dizer que agora Elias, em poucos segundos, começa a clamar a Deus. E parece que eu vejo um fogo enorme vindo do céu, uma forma de uma língua gigante, está escrito na Bíblia, que vai lamber toda a água que estava no rego, e vai lamber as pedras e vai levar para o céu. Sabe o que eu entendo? É Deus limpando o pecado de Israel. Aleluia. Deus ouviu a oração de Elias e respondeu rápido. Não se preocupa que a tua oração está sendo ouvida. Não se preocupa que fogo significa providência. Tem providência de Deus descendo na casa. Tem providência de Deus descendo no lugar. Tem providência de Deus descendo no recinto. Tem providência de Deus descendo nos papéis. Tem providência de Deus descendo na tua casa. Tem providência de Deus descendo no teu casamento. Tem providência de Deus descendo no presídio. Tem providência de Deus descendo no carro. Eu vou falar na casa de recuperação. Tem providência de Deus descendo aonde, pastor? Nos albergues, embaixo da ponte. Não interessa onde que é, Deus está dizendo: a minha providência está chegando. Se prepara que vão saber que existe um Deus ainda que cai. Ai, 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 ai. Existe um Deus ainda que responde pelo teu povo. Aleluia. Saberão que ainda existe. Saberão que ainda existe um Deus que zera pela tua vida. Saberão que ainda existe um Deus que zera pelo teu chamado. Aleluia. Deus está dizendo: do jeito que está não vai ficar. Baal nunca reina. Baal nunca opera. Porque quando Deus começa a agir, não tem Baal, não tem macumbaria, não tem bruxaria, não tem invejoso, não tem caluniador, não tem fofoqueiro, não tem pandeirinha, não tem prefeito, não tem governador. Operando Deus, quem vai impedir? Pronto, e acabou. Aleluia. E bem sabemos que Elias, ele vai vencer agora os profetas de Azera, que é os profetas de Baal. 450 profetas Elias derruba na espada. O que era para Deus fazer, ele fez, mas o que é para Elias fazer, Elias faz. Aprenda isso. Deus, ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. O que é para Deus fazer, ele faz, mas o que não é para ele fazer, quem tem que fazer é eu e você. E muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes não compreendemos isso. Nós queremos deixar tudo para Deus. Ele é o ser de tudo. Ele é o dono de tudo. Mas nem tudo é para Ele. Tem coisas que é para você fazer. Deus só vai fazer o que você não consegue fazer. O que você consegue, Deus não faz. Aprenda isso. Se você não entender isso essa noite, você nunca vai ter uma mudança, uma resposta que você sempre quis ou sempre desejou. Porque muitas vezes nós queremos deixar tudo para Deus. Um exemplo: Jesus Cristo, quando foi no túmulo de Lázaro, olha para o texto. Jesus mandou tirar a pedra. Mandou tirar o quê? A pedra. Jesus não podia dizer para a pedra: mova-se pedra. Ele tinha poder para isso.
Mas ele mandou um homem tirar, porque quem colocou foi um homem. O que um homem faz, ele mesmo se responsabiliza de fazer, irmão. Quando ele mandou eles tirar a pedra, aí Jesus disse: agora é comigo, Lázaro, sai para fora. Jesus está dizendo: a pedra vocês tiram, mas o impossível quem faz sou eu. Então o que você pode fazer, um exemplo, você pode ir atrás do emprego, mas quem vai abrir a porta é Cristo. Outro exemplo, você pode ir até o local, você pode fazer, o resto quem vai se carregar é Jesus. O que você não consegue, Jesus faz, é isso que você tem que entender. Mas se até agora ele não fez, é porque você pode fazer e você não quer fazer. É porque nós achamos: Deus ele sabe. Lógico que ele sabe. Ele sabe que ele já fez a parte dele, o resto é com você. Mas o texto vai nos revelar que Elias, ele olhou para Deus e disse para Deus que não queria mais seu ministério. Ele queria parar, ele queria desistir de tudo. Por que ele queria parar e desistir de tudo? Porque a solidão chegou até Elias. Você vê que quando Deus ele visita Elias, quando ele está na caverna, a Bíblia diz que Deus manda ele sair para fora. E ele sai para fora. E ele disse para Deus: Deus, eu tenho andado sozinho. Deus olhou para Elias e disse assim: quem disse que você está sozinho? Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal, que ainda me serve, rapaz. Mas Elias, ele queria deixar teu ministério. Deus respeitou a decisão de Elias, porque Deus respeita nossas decisões. Deus não obriga ninguém a nada. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou só para Elias e disse: tá bom, mas você vai preparar alguém para ficar no teu lugar, porque ainda tem reis, ainda tem profeta para você ungir. Não acabou para você. Deus está dizendo para alguém: não acabou ainda o que eu comecei na tua vida. Não acabou ainda o que eu comecei na tua história. Então não é porque você acha que é direito de você parar, Deus até respeita. Mas Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, porque ainda tem muitas coisas para ser feita ainda. E a Bíblia diz que agora nós entendemos que Elias ele vai preparar Eliseu. Eliseu entrou no seu lugar. Nós sabemos a história, que o rodamuinho veio, depois vem a carruagem. O rodamuinho separou e a carruagem levou Elias. E Elias lá em cima jogou a capa para Eliseu. Eliseu ficou com a autoridade de Elias, com a unção de Elias. Tudo que Deus usava Elias começou a usar Eliseu. Elias, ele realizou 7 milagres. Eliseu realizou 14 milagres. Porque Eliseu pediu a dupla unção. Ele disse: eu quero ser 2 vezes melhor do que você, ou 2 vezes maior do que você. Eliseu está dizendo: não é disputa, mas se Deus te deu, Ele pode me dar melhor também. Se Deus fez na tua vida, pode fazer melhor na minha. Isso daí não é pecado, irmãos, e nem muito menos inveja. Inveja é você querer o que é dos outros. Agora, você achar que Deus pode fazer você ter melhor é outra coisa, porque você não quer o que é da pessoa, você quer ser melhor do que a pessoa. Eliseu disse: eu quero a sua segunda ser maior do que você, a dupla unção, 2 vezes melhor que você. Ele disse: dura coisa você tem pedido. Elias disse: sabe por quê? Porque Elias sabia que era difícil carregar o que ele carregava. Era difícil ter a unção que ele tinha. Mas Elias entregou. Por que entregou? Porque Eliseu desejou do coração. Então seja o que você deseja, Deus ele te entrega. E parece que eu vejo que ele recebendo a dupla unção, Eliseu começa a ser agora conhecido. Eliseu começa a ser conhecido. Ele começa agora a liderar a escola dos profetas. E Eliseu ele não teve tempo para estudar, porque ele trabalhava. Ele não teve tempo para se formar como profeta, como 50 profetas que estavam com Elias. Eliseu vivia a vida trabalhando, mas ele tinha um desejo de servir a Deus que nem Elias servia. Ele tinha um desejo de fazer a obra de Deus como Elias fazia. Então Deus conhecia o desejo do seu coração, e foi por isso que
Deus tirou ele da onde ele estava trabalhando para ficar no lugar de Elias, porque era o desejo do coração. Eu entendo que o seu coração deseja, Deus ele faz, porque a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á. O que pede recebe, que busca acha, e o que bate se abre. O céu está dizendo para alguém: eu conheço o teu coração, eu conheço os teus desejos, e da forma que você deseja, Deus entregará para a tua vida, Deus entregará na tua história, Deus entregará nas tuas mãos. Então, se eu fosse você, não só acreditava nessa palavra, mas saía daqui nessa noite crendo que você está saindo verdadeiramente com a chave ou com a resposta da tua vitória, porque o céu está dizendo: eu sei qual que é o teu desejo. Eliseu não tinha tempo porque ele trabalhava, mas Deus escolheu ele e botou ele no lugar de Elias, porque era o desejo do coração dele fazer a obra de Deus. Entregou. O ministério dele cresceu. E sabemos a história que uma certa feita Eliseu está pregando, chega uma mulher desesperadamente. Ela tinha acabado de perder seu esposo, e seu esposo deixou ela endividada. E seu esposo deixando ela endividada, existia uma lei, existia umas regras em Israel, que se alguém devesse o credor, se não tivesse dinheiro, ele tinha que pagar com a vida. Como que a vida? Tinha que ser morto? Não, tinha que virar escravo da pessoa, até que a dívida fosse paga. Um exemplo: se eu dever a alguém, eu não tendo dinheiro, eu ia trabalhar de graça. Era assim que funcionava. E essa mulher tinha acabado de perder seu esposo, e agora só tem seus filhos, e ela vai agora perder seus filhos porque ela não tem dinheiro para pagar. Então ela vai até atrás de Eliseu, na casa dos profetas, e vai pedir uma ajuda de Eliseu. Quer o seu marido? Eu disse aqui no começo de alguém que chama Obadias, era o marido dela. Obadias era servo de Deus. Obadias cuidou dos profetas de Deus. Obadias temia a Deus. Mas um dia a morte chegou, porque a morte vem para todos. Todos nós um dia receberá essa palavra, morte. Temos que estar preparado para ela a qualquer momento. E a Bíblia vai nos revelar que esse homem morto, a sua mulher agora está endividada, porque ele deixou uma grande dívida. Agora a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar: por que ele deixou ela endividada? Será que ele gastou tudo que ele tinha para cuidar dos profetas? Será que ele gastou o que ele tinha para ajudar os homens de Deus? Porque endividada ela ficou. O credor, a Bíblia diz que o capítulo 4 bate todo dia em 2 Reis na sua porta para cobrar. E ela disse: Eliseu, o credor está vindo na minha porta. O que eu vou fazer agora? Eliseu, eu preciso de ajuda. Meu marido servia a Deus e era seu servo também. Ela está dizendo: aliás de ele ser crente, ele também obedecia às regras da igreja. Ele era servo de Deus e servo do Senhor. Você pode me ajudar? Ele vai olhar para ela e dizer: olha, mulher, me declara o que você tem. Ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Era o suficiente. Eliseu já sabia o que ela tinha, era o suficiente. Foi o que eu disse. Às vezes nós estamos com a resposta já conosco, é porque nós mesmos não enxergamos o que Eliseu disse para ela. Pega o pouco que você tem, que você disse, pega seus 2 filhos, vai até os vizinhos e pega vaso emprestado, nem pouco, pega muitos vasos, e fecha a porta da sua casa com eles. Ela podia dizer: você está ficando doido, eu não estou dizendo que eu só tenho um pouco e você está mandando eu entrar em dívida. Mas ela não questionou, ela obedeceu, porque o negócio com Deus é obedecer. A palavra que sai de um altar, ela tem poder. A Bíblia diz que ela não volta vazia. No momento que você ouve a palavra e dá crédito para ela e pratica, Deus te honra. Porque o mal da minha geração é porque Deus fala, mas não põe em prática. Deixa o selar em será.
Vai acontecer? Será que é Deus mesmo? Tira as dúvidas. Se está falando a palavra que está dizendo que Deus ele vai fazer, quem está falando é a Bíblia, a boca de Deus, não é o homem. Então acredita, segura, espera, porque Deus ele vai agir. Estamos em época de eleição, dia 2 agora é eleição. É tudo mentiroso, eles mentem. Usam até o nome de Deus, uns e outros estão dizendo que até crente é. Usando a igreja, usando a palavra para se promover em políticas. Mas tudo que eles estão falando vai cair por terra, mas essa aqui não cai. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez você está em desespero que nem essa mulher. Você não sabe o que fazer. Você está desesperado ou desesperado, mas eu tenho uma solução aqui da parte de Deus para a tua vida. Entra na tua casa e fecha a porta. Entrar na casa, fechar a porta significa fica no secreto com Deus. Ei, significa deixa nas mãos de Deus. Significa confia em Deus. Davi diz que muitos confiam em cavalos, outros confiam em arco, outros confiam em carroça, mas eu faço menção porque eu confio em Deus. E a tua confiança não está no homem, está no Senhor. Eu quero profetizar que enganado você não vai ficar, envergonhado você não vai ficar, confundido você não vai ficar. Deus ele vai agir. Se você pega isso, levanta a mão para dar glória a Deus nessa noite. Aleluia! A mãe que sobenaraia, ela acreditou, entrou dentro da sua casa, fechou a porta, pegou aquela botija de azeite, abriu e começou a encher um vaso, 2 vasos, 3 vasos, 5 vasos. A Bíblia diz que os vasos se acabou, mas o azeite continua descendo. Então o milagre só aconteceu depois que ela entrou e praticou. E o interessante é que acontece quando ela fecha a porta. O milagre só vai acontecer quando ela feche a porta dentro da sua casa. Sabe o que Deus está dizendo? O milagre vai começar lá dentro. O milagre começou dentro da casa. Quer ver? A Bíblia diz que quando Deus chamou Gideão através do anjo, o que Gideão fez? Ele correu para a tua casa e quebrou o Baal que estava no seu quintal. Sabe o que Gideão está nos ensinando? Que o milagre, a obra começa dentro de casa, depois vai fazer fora. Eu estou profetizando que Deus primeiro vai libertar teu filho, que Deus primeiro vai libertar tua esposa, a tua esposa. Eu estou dizendo que Deus ele vai primeiro curar quem está ferido dentro da tua casa. Se prepare, enquanto você tiver com a porta aberta, você não vai entender. Mas se você fechar a porta, que significa secreto com Deus, não conta a tua vida mais para ninguém, não conta seus projetos mais para ninguém. Fica entre você e Deus, fecha a porta, porque o azeite não vai faltar. Vai descer azeite aonde não tem, vai encher vaso, vai encher. Tem providência chegando para quem está aqui hoje. Está chegando providência para quem está aqui nessa noite. Deus está dizendo, vai ter providência, vai ter. Você vai receber o que é para ser recebido. Deus está hoje entrando na providência na vida de alguém. Se prepara, se prepara. Se prepara que a porta se fechou, mas tem milagre. Tem milagre, tem milagre, tem milagre. Tem milagre aqui, tem milagre, tem milagre. Olha ali, tem milagre, olha lá. Tem milagre, olha ali. Pega milagre, quem pega acredita, né? Tem milagre. E o texto vai revelar que depois que acontece isso, a mulher volta. E a mulher vai voltar para testemunhar. Olha para o teu irmão e diga: se prepara para o teu testemunho. E eu percebi que aqui é uma igreja que tem testemunho, que eu vi hoje 2 testemunhos. Então não vai ter 2, vai ter 3, 4, 5 testemunhos. Voltou para testemunhar. Imagine a cena, vamos trazer para os dias de hoje. Aquela mulher disse: Eliseu, eu quero uma oportunidade. Talvez alguns começou a cochichar e dizer assim: ixi, ela vai falar que não tem dinheiro para pagar nenhum dos vasos. Ela vai contar um testemunho triste.
Porque quando a pessoa sabe da tua vida, ela nunca vai torcer que você vai vir com uma resposta positiva. Sempre vai vir com uma resposta negativa. Dificilmente, irmão, isso daí é verdade. Eu conheci uma irmãzinha que ela pegava o microfone e só dizia: meu filho está preso, meu marido está assim, meu aluguel está atrasado. E quando ele ia pegar o microfone, eu via a gente dizendo: quer ver? Já vai contar a mesma história. Mas chegou um dia que ela pegou o microfone e disse: olha, eu tinha uma causa que eu tinha até esquecido, de uma empresa de 70 mil reais e nem eu mesmo sabia. Acredita que o advogado me ligou: eu vou receber 70 mil reais e vou comprar minha casa e eu vou fazer a obra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Quem que estava acostumado com você dizendo testemunho triste, vai ter que ver a sua folha mudando, porque você vai contar testemunho de vitória. Ela disse: Eliseu, eu cheguei aqui derrotada, lembra? Cheguei triste, em luto, meu esposo tinha acabado de morrer, e é o seguinte, o Senhor disse para mim pegar vasos emprestados, e eu peguei com medo, mas peguei, porque quem falou foi o Senhor, e o Senhor é homem de Deus, eu acreditei. O Senhor não sabe o que aconteceu. Ele disse: fala, minha filha, você acredita que eu enchi todos os vasos? E tem mais, eu tenho agora azeite até para dar. Azeite que ela tinha não era um azeite de unção, era um dinheiro, ele era válido, ele era de valor. Ela estava dizendo: eu não tinha quase nada, mas hoje eu tenho até para emprestar. Eliseu olhou para ela e disse: paga suas dívidas e vive do resto, porque certamente não faltará mais. Deus está dizendo para alguém: você não vai mais pegar emprestado, você vai começar agora a emprestar. Você não vai mais viver de doação, você agora vai doar. Deus está liberando nesse altar uma palavra de prosperidade. Se prepara que você vai viver o que você não estava vivendo mais. E o texto revela aqui lá na frente, Eliseu passeava para cá, passeava para lá, falava assim, não, pregando a palavra, exercendo o seu cargo. E uma mulher rica chamou ele e disse assim: vem cá tomar um café. E ele não quis. A Bíblia diz que ela insistiu. Ela o quê? Insistiu. E ele entrou. Depois daquele dia virou costume, porque é sempre assim. É difícil entrar, mas depois que entra, até quer morar. Virou costume que eles viraram amigos. E um certo dia ela conversando com seu esposo, disse assim: olha, eu vi que esse homem é homem de Deus. Eu tenho observado. Se ela falou que tem observado, porque ela foi procurar saber quem ele era. Ela podia dizer que ele era profeta, mas disse que ele é homem de Deus. Por quê? Profeta tem muitos, homens de Deus tem poucos. Quem mais tem é profeta, mas homem de Deus é poucos. Homem de Deus você vai conhecer pela conduta no dia a dia. Profeta você conhece no dia que você vê. Porque profeta todo mundo fala que é, mas não é porque é profeta significa que é homem de Deus. Eu não disse que existia 400 profetas do Baal. Jesus disse que vai vir muitos que vão pregar no seu nome e ele não enviou nenhum. E aí? Falar de Jesus é fácil, mas quero saber se vive Jesus. Então ela disse assim: eu conheço esse homem. Vamos construir um quartinho para ele no fundo de casa? Ele disse: boa ideia, vamos. Vamos cuidar dele? Vamos. Porque a Bíblia diz que no Velho Testamento eles levavam no pé da letra. No quê? Que existia um grande negado. Existia uma grande história. Qual que era a história, pastor? Que todos que recebessem um profeta com qualidade de profeta recebe o galardão. O próprio Jesus também disse isso aí. Agora vem cá, Jesus foi recebido como profeta. Até hoje Israel acha que Jesus é profeta. Eles não acham que ele foi Cristo Messias, mas receberam ele como profeta. Recebia os profetas como? Você vê que quando Saul perdeu, ou seu pai perdeu a jumenta, Saul foi procurar, ele foi atrás do profeta, que era Samuel. Ele levou o quê?
Ele levou alguma coisa, porque naquela época, para encontrar com um profeta, não podia ir com as mãos vazias. Não é que nem a geração de hoje, que só vem, me dá, me dá, me dá. Não, antigamente, para receber de Deus, tinha que dar também. Até hoje é assim. Mas pela misericórdia, pela graça de Jesus, Ele releva muitas coisas. Mas enfim, a Bíblia vai dizer que aquela mulher fez um quarto, fez cama, cadeira e mesa. Cama e cadeira e o quê? Eu já estou encerrando. Cama e cadeira e o quê? Cama nós fala do quê? De descanso. Cadeira nós fala do quê? De honra. E mesa? De destaque. Mesa? De destaque. Do quê? De fartura. Quando falamos de mesa, estamos falando de ação de graça, fartura. Então seja um profeta, homem de Deus. Ela disse, ali está um homem de Deus, vamos fazer para ele. Vamos dar para ele cadeira de honra. Vamos dar para ele cama para ele descansar. E vamos dar para ele o quê? Mesa, fartura para ele. Então se prepara, porque quem é homem e mulher de Deus, Deus ele prepara cadeira de destaque, Deus ele prepara um descanso, e Deus ele prepara também fartura. Então você não vai ficar, porque a Bíblia diz, a minha descendência não passará fome, e nem mendigará o pão. Então entenda, Deus sempre vai preparar alguma coisa para mim e para você nessa terra. Essa mulher cuidou tanto do profeta, que ela vai receber o galardão. O próprio Eliseu vai falar para o seu servo, Geazi, o que essa mulher precisa que ela não tenha? Porque ela é rica. O que o rico não tem? Dinheiro ela tem o suficiente. Geazi entendeu que ela não tinha filho. Eliseu, ela não tem filho. Então, pois bem, vai lá e profetiza que ainda esse ano, em outras traduções, um tempo determinado de Deus, ela terá um filho. Então, ou seja, ela só vai gerar um filho porque ela cuidou daquilo que era de Deus. Então o milagre só acontece quando você entende que você tem que cuidar das coisas de Deus. Quando você começa a aplicar teu coração, quando você começa a se entregar para o altar, para Deus, as coisas vão gerar automático na tua vida. Neemias disse, conforme foi útil, Deus me entregou. Em Atos dos Apóstolos fala que quando o Espírito entrou no cenário e recebeu aqueles homens que estavam lá, línguas repartidas como de fogo, a Bíblia diz que foi dado conforme fosse útil. Então conforme você se entrega para Deus, é a forma que Deus vai te honrar na terra. E a Bíblia diz que o tempo determinado chegou, ela gerou, porque quando Deus fala, Ele cumpre. O filho nasceu. O tempo se passa, a criança cresce, o pai leva para trabalhar, tem dor de cabeça, e essa dor de cabeça vai trazer a criança à morte. A mulher ficou orando de manhã até meio-dia, quando a criança foi trazida pelo seu pai do serviço com a dor de cabeça. E ela orando, orou, e a criança morreu. Ela podia se frustrar, irmão. Irmã, ela podia largar tudo, porque ela estava de joelho quando a criança morreu. Ela estava de bruço, falando com Deus, pedindo misericórdia, e a criança morreu. E você vê o texto, que ela olha para o marido dela e fala assim, fecha a porta, fica aí com o menino, porque vou eu atrás do profeta. Ela podia dizer, eu não quero mais saber de profeta, que hoje em dia o profeta foi convertido pela casa de Deus, porque é aqui que Deus fala. Eu não quero saber mais da igreja, não quero saber mais do culto, porque Deus me abandonou. Deus podia fazer alguma coisa. Não, você tem que parar com essa história, irmão. Não é porque não aconteceu o que você queria, significa que Deus não está no negócio, significa que Deus não está na tua vida. Aquela mulher podia dizer, eu quero saber de nada. Não, ela disse, marido, fica aí, porque eu vou atrás do profeta. Quando ela chega lá no monte, ela foi atrás daquele que profetizou. Ela entendeu, o mesmo que me fez gerar um milagre, é o mesmo que também pode resolver minha vida. Se coloca de pé. Quando ela chega lá, irmãos, o que me chama a atenção é que ela encontra Geazi.
que é o servo de Eliseu, não encontra Eliseu. Ela não encontrou quem ela queria. Olha para cá, entenda isso. Muitas vezes você vai vir para cá, você não vai encontrar o que você quer. Eliseu, a Bíblia diz que Naamã, melhor, quando ele foi até Eliseu, ele também encontrou Geazi. Não encontrou Eliseu, ele saiu indignado, porque ele achou que ia sair o profeta e botar a mão e logo ia sair um milagre. Logo ele ia ser curado. É onde que nós erramos muito. Nós achamos que vai vir aqui e já vai acontecer o que é para acontecer instantaneamente. Muitas vezes não vai acontecer na hora, mas vai acontecer porque Deus está vendo tudo. Nós temos que aceitar que não é do nosso jeito. Ela encontrou Geazi e Eliseu já sabia. Mandou, chama ela, manda ela vir falar comigo. E você vai até lá, leva o meu cajado e toca no menino, que o menino vai ressuscitar. Geazi foi até a casa, tocou o cajado, o menino levantou. Porque o cajado que estava nas mãos de Geazi não era de Geazi, era de Eliseu. Aprenda, o que é para você fazer nunca vai dar certo nas mãos de ninguém. Quando Eliseu chega lá, a Bíblia diz que o menino, ele pergunta para Geazi, e aí o menino levantou? Não levantou. Sabe o que me chama a atenção? Que Eliseu não podia usar o cajado, se ele mesmo disse que só a hora tocasse ia levantar, por que ele não usou o cajado? Porque o que deu errado na mão de fulano, não vai dar mais certo nas suas mãos. O cajado era um material, era um tipo de ferramenta. Tem coisas que você entrega, tem coisas que você presta, tem coisas que você confia, que não dá certo, que depois não vai dar mais certo nem com você. Aí sabe o que ele faz? Ele vai usar outra estratégia. Se você não dá o glória nisso, você não vai entender o que Deus está querendo dizer. O que você fez não deu certo lá e não vai dar certo agora. Deus vai te dar outra estratégia para resolver. Deus vai te dar outra forma, outra solução. A Bíblia diz que Eliseu agora entra no quarto, fecha a porta, só fica ele e o menino. E ele vai agora colocar de bruço em cima do menino. Vai suspirar o seu fôlego por 7 vezes, até que o menino levanta. Sabe o que eu entendo? É Deus dizendo, você fez o que era errado, mas eu vou fazer o que é certo. O menino se respirou por 7 vezes e acordou. E ele disse para Geazi, chama a mãe. Chamou a mãe, pega seu filho. Aleluia, oh glória. É Deus dizendo, quando você orou não teve resposta, mas o milagre está aqui, pega teu filho. Deus está dando nova estratégia para alguém aqui. Deus está dando novos meios para você ter ou adquirir o que você quer. Deus está dizendo, daquele jeito não deu certo, mas do jeito que eu vou te usar vai dar certo. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você e eu quero pedir para Deus começar a te dar estratégia a partir de hoje. Alamandara Xandaré Mandara Saio. Deus vai te dar estratégia a partir de hoje. Eu vou orar por você. Tem uma irmã aqui na frente, eu creio que Deus está dando estratégia para ela aqui hoje. Eu creio que Deus está dando sabedoria para ela aqui hoje. Eu creio que Deus ele vai dar para ela outra maneira, outra forma. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou debaixo da palavra. Não é só ela, mas muita gente que está aqui hoje. Deus está dizendo, eu vou começar a dar nova ferramenta para vocês. Vou começar a dar novas coisas para você. Eu vou te dar nova oportunidade. Eu vou orar por você. Deus vai começar a te dar oportunidade a partir de hoje. Uma oportunidade de você fazer o que é para ser feito. Uma oportunidade para você agir o que é para ser agido. Eu quero orar, Pai. Aqui está, meu Deus, o teu povo, a tua igreja. Aqui está, meu Pai, essas mulheres, essas irmãs, que
que tomou, meu Pai amado, tomou uma decisão, veio aqui na frente, meu Pai, por elas mesmas. São pessoas que acreditam, meu Pai, no milagre. Talvez não aconteceu, meu Pai, naquele dia. Talvez não aconteceu da maneira que eles acharam que ia acontecer. Porque naquela época, meu Pai, Eliseu disse: vai lá, Geazi, toca, porque vai acontecer, e não aconteceu. Mas quando ele chegou, o Senhor usou ele de outra maneira. Deus, eu profetizo nesta igreja. Eu profetizo, meu Pai, aqui tem muitas pessoas, meu Deus. Aqui tem homens e mulheres, meu Deus, acreditando e crendo, por isso que estão aqui. Eu ministro, meu Pai, aquilo que não aconteceu através da oração deles, aquilo que não aconteceu através da fé deles, meu Pai. Talvez eles acharam que o Senhor, meu Deus, abandonou. Vai acontecer, meu Pai, com a reação deles a partir de hoje. Eliseu, meu Pai, ele foi lá, Senhor, tocou naquele menino, respirou, tocou seus lábios, meu Deus, ele assoprou seu fôlego, meu Deus, o menino 7 vezes respirou, meu Pai, aquilo que se foi voltou. Eu profetizo, meu Pai, aquilo que não existia vai voltar, meu Pai. Aquilo, meu Pai, que não acontecia vai voltar a acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero, meu Pai amado, estender minhas mãos sobre a vida desta mulher. Eu quero repreender o espírito, meu Pai, da depressão. Eu quero repreender o espírito da depressão. Sai da vida dela agora. Sai da vida dela agora. Espírito da depressão, vai saindo isso. Pega a tua bagagem agora. Você que está afrontado, a mente desta mulher. Em nome de Jesus, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai cair por terra agora. Deixa o corpo dela. Deixa a mente dela. Vai, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus Cristo, vai agindo, Espírito Santo. Vai agindo na vida do teu povo. Vai agindo na vida das tuas filhas. Vai agindo, meu Pai. Vai dando vitória. Vai repreendendo, Senhor, todo mal. Vai repreendendo, meu Pai, todo